Olá pessoal, sou Maurício Focuvais, dentista, e caso você não esteja inscrito ainda nesse canal, aproveite e faz isso agora, antes da gente começar a conversar. Me acompanha no Facebook, no Instagram, no YouTube, que diariamente a gente está publicando muito conteúdo de estomatologia para todos os cirurgiões dentistas, um conteúdo técnico. Eu gostaria de conversar a respeito de uma lesão que sempre gera muita dúvida nos colegas e também gera muita angústia, que é a leucoplasia. Mas o que é a leucoplasia? Se nós formos simplesmente analisar a palavra, leuco é branco e plasia é formação. Portanto, seria uma formação branca. É quase uma descrição dentro daquele conceito das lesões fundamentais. Nós chamaríamos isso de mancha e chamaríamos a cor que é branca. Mas eventualmente as leucoplasias podem se apresentar como uma placa, ou seja, levemente elevada. E essa placa ela pode ser ainda mais exuberante e aí então ela terá um aspecto verrucoso, algo que lembra o papiloma. Papiloma é a lesão verrucosa mais típica, mais característica do ponto de vista clínico. Mas os papilomas são tumores benignos do tecido epitelial, é outra história. E como então que a leucoplasia se forma? Bom, não se sabe a causa de formação da leucoplasia. Por isso que as leucoplasias são descritas ou são entendidas como lesões idiopáticas, quer dizer, aquelas lesões que nós desconhecemos a causa. Por que então tanta angústia com a leucoplasia? Na verdade, a questão está no diagnóstico diferencial. Você conseguir separar a leucoplasia das outras lesões, porque ela está incluída no grupo das lesões cancerizáveis. Lesões cancerizáveis são aquelas patologias que teriam, ou têm, potencial de transformação maligna. Quer dizer que a leucoplasia é um passo antes do câncer de boca? Não necessariamente. Ela pode ser, mas muitos pacientes vão fazer câncer de boca diretamente, sem a ocorrência dessas lesões prévias, sem a ocorrência dessas situações que nós chamamos de lesões cancerizáveis e onde a leucoplasia é uma das lesões desse grupo. Bom, então o raciocínio ele precisa se basear primeiro nesse processo de diagnóstico, onde nós vamos separar a leucoplasia, que é uma mancha branca da mucosa, das outras manchas brancas que podem aparecer na mucosa. Começa tudo, como sempre, pelo diagnóstico, então o ponto de partida é o diagnóstico diferencial. Portanto, quando nós identificamos uma mancha branca na mucosa do paciente, o primeiro passo é não se angustiar, nós profissionais, nós temos serenidade, tranquilidade, porque existe um dado estatístico, epidemiológico, extremamente importante que a gente precisa lembrar, que é o seguinte: se diz então que a leucoplasia é uma lesão cancerizável, qual é o risco ou qual é a percentagem dessas lesões que acaba evoluindo para uma lesão maligna? Depende do estudo que você for pegar para estudar. A margem que aparece na literatura, ela é muito ampla, mas você tem trabalhos que mostram uma tendência de transformação das leucoplasias extremamente baixa, começando em 0,3% apenas dos casos. E até números que são um pouco mais altos, chegando a 6, 7, 8%. Mas se você for observar, a diferença na verdade aí, ela é muito grande, porque de 0,3 para 6, 7, 8%, você tem um número que parece baixo, mas uma amplitude estatística, a variação estatística, ela é muito grande. De qualquer maneira, o número absoluto, lá se você pegar a margem mais alta dos 6, 8%,
de pacientes que têm leucoplasias e elas evoluem para o câncer de boca, ela não é muito alta. E ela também não é imediata. Quero dizer com isso que você tem tempo para estudar. Você tem tempo para diagnosticar a lesão, tem tempo para descobrir o que o paciente tem. Mas que tempo é esse? Bom, é um tempo entre uma consulta e outra, um tempo de 1 ou 2 semanas para você estabelecer esse diagnóstico com segurança. Muitos colegas têm medo de piorar uma patologia ou de piorar um caso que o paciente tenha, porque perderam tempo no diagnóstico. Perder tempo no diagnóstico é você perder muitas semanas. Perder tempo no diagnóstico significa que você instituiu uma medida terapêutica, ela não está funcionando e você continua insistindo naquela mesma medida terapêutica ao longo de algumas semanas. É nessas circunstâncias que você vai estar perdendo tempo no processo diagnóstico. E daí sim pode vir alguma argumentação de que o caso acabou piorando. Mas se você está trabalhando num período curto, de 1, 2 semanas, e isso a gente entende como período curto, de maneira nenhuma você está perdendo tempo no processo de diagnóstico. Se você está com dúvida da mancha branca e fosse encaminhar esse paciente, talvez ele fosse gastar esse mesmo tempo até achar um colega que tratasse ou que fizesse a especialidade e até então que houvesse espaço na agenda daquele colega para ele ser atendido. A mensagem principal nesse momento é que, se você identificou a mancha branca, tenha serenidade, tranquilidade para estabelecer o seu diagnóstico. Se for instituir alguma medida terapêutica, revise essa medida terapêutica num período de 1 a 2 semanas, aí depende de cada caso e depende do tratamento que foi escolhido. Se você tem confiança já no seu diagnóstico, ou já sabe como conduzir o caso com tranquilidade, perfeito, faça isso. Muito bem, mas como vamos diferenciar então essas manchas brancas, no caso específico da leucoplasia, das outras manchas brancas? O primeiro ponto é que existe uma conceituação da Organização Mundial da Saúde que diz que a leucoplasia é uma mancha branca presente na mucosa que não é removida por raspagem e não pode ser confundida ou diagnosticada com nenhuma outra lesão branca ou com nenhuma outra patologia conhecida. É meio engraçado, não é? Pois então, justamente, você fará o diagnóstico de leucoplasia por exclusão. Você vai estabelecer a sua lista de diagnósticos diferenciais, e aí seja generoso, faça a maior lista possível, vai descartando todas as outras possibilidades através do exame físico, através da anamnese, através de um ou outro exame complementar que eventualmente esteja indicado naquele caso, porque eles só vão estar indicados depois de um exame físico e de uma anamnese muito bem detalhada. A gente não usa exames complementares como forma de triagem nem do paciente nem das patologias. E aí então no próprio conceito há uma questão importante que é não sair raspando, porque sair raspando é uma característica da candidíase ou da candidose, não importa como você vai chamar, mas dessa infecção fúngica, a infecção micótica mais comum da boca. Excluídas essas outras possibilidades, o primeiro ponto que você tem que procurar são mais lesões brancas espalhadas na mucosa. Se você tiver múltiplas manchas brancas, dificilmente você está frente à leucoplasia, porque a leucoplasia costuma ser uma lesão única. Isso não é uma regra, não é uma lei, mas ela costuma ser uma lesão única. Se você encontrar mais manchas brancas na mucosa, principalmente nas mucosas jugais, e essas manchas forem bilaterais, você deve investigar líquen plano, ver a faixa etária do paciente, se ele se enquadra ou não na faixa etária do líquen plano, que é também uma lesão branca e que é comum, é relativamente comum. Nós vemos muitos pacientes com líquen plano. Se não, siga na sua lista
a questão do nevus branco esponjoso, que costuma ser amplamente distribuído, costuma ser congênito também, então é importante você saber o tempo de evolução daquela mancha branca, mas a hipótese que é a mais frequente de todas, a mais comum de todas, é a ceratose friccional. É muito importante diferenciar a leucoplasia da ceratose friccional, justamente porque a ceratose friccional não é uma lesão cancerizável, assim como a leucoplasia é uma lesão cancerizável. Você tendo esse entendimento, você precisa perceber então que estará trabalhando com dois universos absolutamente distintos de lesões, porque elas têm patogenias diferentes e elas terão, obviamente, repercussões diferentes também. Quando acontece a ceratose friccional? A ceratose friccional ela acontece quando você tem um agente etiológico atuando na mucosa, traumatizando a mucosa. Mas veja bem, esse tem que ser um trauma de baixa intensidade. Isso tem que ser um trauma também frequente, contínuo. Porque se ele for um trauma intenso, a mucosa vai ulcerar, ela não vai conseguir se adaptar. A ceratose friccional, ela está refletindo uma adaptação da mucosa a esse traumatismo suave de baixa intensidade. Por exemplo, você tem um paciente que usa uma dentadura ou um paciente que usa uma prótese parcial removível. E a borda dessa prótese está traumatizando a região. Quando esse trauma do flanco da prótese ele é intenso, o paciente vai procurar atendimento rapidamente, porque dói, porque está ulcerando. Às vezes os pacientes pensam que apareceu uma afta lá, porque há uma tendência na população em geral em acreditar que tudo que acontece na boca é afta, mas aí no caso não vai ser uma úlcera traumática. Mas o trauma não foi tão intenso, o trauma ele é mais brando, ele é mais suave. E aí então você dá tempo para que o organismo se adapte àquela agressão. E como essa adaptação vai acontecer? A forma que o organismo tem de reagir, que os epitélios têm de responder, é produzindo ceratina. Então, ele vai intensificar essa produção de ceratina, no intuito de que a ceratina forme uma barreira de defesa, afastando o trauma esse que está acontecendo na região. Como que a ceratina, ou esse excesso de ceratina, vai se traduzir clinicamente? Ele vai se traduzir como uma mancha branca. A leucoplasia também é mancha branca. Sim, mas nós estamos falando que mancha branca é uma lesão fundamental. E aí então a gente tem que estabelecer esse diagnóstico diferencial. Portanto, se o paciente apresentou uma mancha branca que você identificou o fator etiológico, você não está frente a uma leucoplasia. Muito provavelmente você está frente a uma ceratose friccional e o que precisa ser feito é a correção desse agente etiológico. No caso do exemplo que a gente está usando, do ajuste do flanco da prótese. Uma outra situação é você ter bordas e arestas de dentes. É muito frequente dentes serem causas de ceratose friccional. Você tem um dente fraturado, você tem uma restauração mal adaptada, e isso está promovendo um atrito constante na mucosa, que de novo ele tem que ser de baixa intensidade, porque se ele for muito intenso, vai produzir a úlcera traumática, e não esse excesso de ceratina, que vai se traduzir como a mancha branca. E aí, a conduta, de novo, é remover o agente etiológico, é fazer uma odontologia de qualidade, onde você vai fazer a adaptação da restauração, a substituição, enfim, corrigir essas arestas que estão traumatizando o paciente. Há um outro ponto importante nessa situação. Quando você busca o agente etiológico e ele é dentário, o exame físico ele precisa ser feito de forma dinâmica, sem aquele viés clássico que a gente tem do consultório de mandar o paciente abrir a boca e não se mexer. E aí a gente pega o odontoscópio e a sonda e vai fazer o exame.
Nesses casos das lesões brancas, das ceratoses friccionais que estão se passando ou estão nos induzindo a pensar que são leucoplasias, você precisa fazer um exame dinâmico. O paciente precisa movimentar a língua, você precisa segurar a língua do paciente com uma gaze e mexer para cá e para lá, se essa mancha branca for na língua. Você precisa mobilizar os lábios, mobilizar as bochechas, a região jugal, porque a boca se movimenta o tempo todo. As pessoas mastigam, as pessoas falam, e aí é nessa movimentação, normalmente, que as ceratoses friccionais vão acontecer. Então você precisa buscar esse agente etiológico fazendo um exame físico mais dinâmico. Um exame físico onde você está tentando relacionar a possível causa, fazendo encostar lá aquela manchinha branca para ver se ela vai ter realmente o formato, e a forma que você faz isso é mobilizando as estruturas. No momento que você fez essa identificação, você está com o seu diagnóstico concluído. Basta agora realizar os procedimentos odontológicos que são necessários para corrigir então esse fator etiológico. Muito bem. Primeiro ponto então era verificar se as lesões eram múltiplas, para que você possa pensar em outras patologias que não exclusivamente leucoplasia. A segunda questão é você fazer um exame físico mais dinâmico para excluir ceratose friccional. E aí então, um outro detalhe muito importante para os colegas ortodontistas, porque o aparelho dentário, os brackets, os fios, os amarrilhos, são causas frequentes de ceratoses friccionais. Então, vocês devem ver isso com frequência, aqueles que fazem ortodontia, não se assustem. É óbvio que aquilo não é uma leucoplasia, é uma lesão que está sendo induzida pelo aparato ortodôntico, mas é preciso que seja tratada. E aí então você precisa proteger de alguma maneira as estruturas. Os colegas costumam empregar com muita frequência a proteção com cera, ensina o paciente a colocar uma cerinha ali por cima dos brackets para proteger, e é assim que deve ser feito mesmo, para que essas manchas brancas desapareçam. Elas não são leucoplasias, a gente sabe que são ceratoses friccionais, mas elas têm que ser tratadas. E a forma de tratar é remover o agente etiológico, e ali no caso você não vai tirar o aparelho ortodôntico do paciente porque o caso não está concluído. Então a solução é proteger essa área dos brackets. Uma outra situação muito importante que precisa ser esclarecida nesse diagnóstico das leucoplasias é o tabagismo. E você precisa saber o quanto o paciente fuma, não simplesmente se ele fuma ou não fuma, você precisa ter ideia dessa quantidade e saber aí também há quanto tempo ele fuma. A quantidade de cigarros por dia e a quantidade de anos ou meses, normalmente são muitos anos, que essa pessoa está fumando. E aí então você pode achar um agente etiológico para leucoplasia, que é o tabagismo. Essa relação pode ser feita e ela está adequada. A gente citou no início da conversa a questão que ela é uma lesão idiopática, mas se você tem a relação do tabagismo com câncer de boca, o paciente formou uma mancha branca e ele é tabagista, esse é um raciocínio natural e correto e que deve ser feito sim, que deve ser abordado, que deve estar incluso nos nossos diagnósticos diferenciados, na nossa maneira de raciocinar. Assim como, vindo do tabagismo, você terá a estomatite nicotínica, que vai acontecer no palato. Pode ter, né? A estomatite nicotínica é a inflamação dos ductos das glândulas salivares acessórias. Então você pode ter uma área branca no palato, mas você vai ter um pontilhado vermelho. O que é esses pontinhos vermelhos, que às vezes são bem exuberantes? Esses pontinhos vermelhos é essa inflamação do ducto da glândula induzida pelo tabaco. Normalmente isso é assintomático, assim como a grande maioria, para não dizer 100%, que isso é algo que a gente não deve dizer, né? Mas a grande maioria, todas para não dizer, né, das leucoplasias, elas também são assintomáticas. Elas são achados clínicos, ou no nosso exame físico, ou o próprio paciente encontra as leucoplasias. E aí nós passamos para um outro momento que é controverso também, talvez o mais controverso de todos, que é o que você vai fazer com esse paciente.
Como o caso deve ser conduzido? Você vai encontrar várias maneiras de conduzir as leucoplasias na literatura, com pessoas, pesquisadores, advogando conceitos perfeitos, excelentes, e você vai ter que escolher uma conduta dessas. Não escolha sempre a mesma, porque os pacientes não são sempre iguais. O importante é você ter esse arsenal de opções. Um deles, então, é você remover cirurgicamente toda a leucoplasia e mandar examinar microscopicamente. E aí o patologista tem que ter essa linha de pensamento também, que não é fazer só uma lâmina para o diagnóstico, mas fazer o estudo seriado da leucoplasia, para que você possa perceber alterações microscópicas mais graves no interior dessa mancha branca. E coisas do tipo um carcinoma in situ, uma displasia epitelial severa. Mas você também pode usar recursos para direcionar a sua biópsia, tentando buscar essas áreas já aonde você suspeita que isso está acontecendo, e nesse caso então fazer uma biópsia parcial e não a remoção de toda a leucoplasia, porque ela pode ser bastante grande. Uma questão importante é você relativizar a questão da cura quando você remove toda a leucoplasia, porque a mucosa da boca toda ela é muito grande, é diferente de quando você está trabalhando lá na questão de prevenção do câncer do colo de útero, que é uma mucosa pequenininha, restrita e ela é toda igual. Muitas vezes nós tendemos a fazer essa analogia com as leucoplasias, né, com a questão da prevenção do colo de útero, porque ela é muito bem estabelecida, ela é feita com muita evidência científica, mas a boca é distinta, porque além de você ter uma área muito maior, você tem muitas mucosas diferentes dentro da boca. Quero dizer que a mucosa do assoalho bucal é diferente da língua, que é diferente da mucosa do palato, que é diferente da região jugal, dos lábios. Enfim, essa diversidade de mucosas é óbvio que tem impacto no comportamento biológico delas também. Todas elas não se comportam da mesma maneira. Por isso que, se você faz a remoção total de uma leucoplasia, o laudo, a descrição microscópica é favorável, tenha cuidado com a questão da alta e de realmente considerar o paciente curado. A sugestão é que esse paciente permaneça em um esquema de acompanhamento. Uma outra maneira, uma outra conduta é você fazer só uma biópsia parcial e não optar pela remoção toda, na expectativa de fazer um estadiamento microscópico dessa lesão. Mas é importante saber também que a gente tem muitos artigos publicados na literatura mostrando que nas leucoplasias da boca a biópsia ela não é um fator de prognóstico confiável. Você vai saber o que tem ali, mas isso não serve como prognóstico, isso pode lhe enganar. Tanto você extrapolar o julgamento do perigo carcinogênico daquela lesão, quanto você subestimar o comportamento dessa lesão também. Então, muita atenção com biópsias para prognóstico, não para diagnóstico. Prognóstico a gente está se referindo à avaliação antecipada da progressão da doença. A gente tentar saber como essa lesão vai se comportar no futuro. Então, no caso das leucoplasias, a biópsia parcial ela não é confiável como fator de prognóstico, mas ela é sim excelente para o diagnóstico. Até se você está com dúvida se você está frente a uma leucoplasia ou não, e não está conseguindo estabelecer esse diagnóstico clínico por exclusão, que conceitualmente é então o que deveria ser feito, essa é uma indicação primaz de biópsia. A dúvida? Então, se você está na dúvida, faça a biópsia principalmente para fins de diagnóstico daquela leucoplasia. E uma outra maneira de você então conduzir o caso é você fazer um acompanhamento clínico. Você vai medir a lesão, fotografar é excelente, fotografar com a régua é melhor ainda, e aí então você vai estabelecer um esquema de controle, de retorno para esse paciente, onde você vai incluir como critérios os fatores adjuvantes que o paciente pode ter no caso, os fatores predisponentes para o câncer de boca,
história familiar, se é tabagista, a quantidade que fuma, quanto tempo fuma, e aí você vai criar um esquema de retorno onde periodicamente esse paciente vai ter que voltar para fazer o acompanhamento da leucoplasia. Quando você tiver dúvida do comportamento da leucoplasia, você faz uma biópsia. Ah, mas vou fazer biópsia no paciente toda hora? Não, você tem a alternativa de fazer citologia esfoliativa, que é menos invasivo, é mais barato, basta você ter também um laboratório de referência, um patologista, para poder olhar as lâminas de citologia esfoliativa. A técnica é simples de ser realizada, mas você pode escolher ou fazer a biópsia. É raro as situações onde você vai fazer muitas intervenções cirúrgicas no mesmo paciente, em lesões que são graves ou que têm um aspecto clínico realmente preocupante. Lembre-se que a leucoeritroplasia é a lesão potencialmente mais perigosa. Quero dizer, você ter a associação de áreas vermelhas junto com as áreas brancas. Há um trabalho excelente de acompanhamento de pacientes por mais de 20 anos, por um autor que chama Holmstrup, e ele viu como essas lesões se comportaram. Tem pacientes que foram acompanhados por 2 anos, mas tem pacientes que foram acompanhados por mais de 20 anos, todos eles com leucoplasias. E um dado extremamente importante que ele determinou é que melhor fator de prognóstico, de novo, ao invés de você fazer a biópsia, é o tamanho da lesão e o aspecto clínico. Isso já se sabia a respeito do aspecto clínico. Já se sabia que as lesões de padrão misto, quero dizer, as lesões brancas e vermelhas, elas têm maior potencial de transformação maligna. Mas ele também conseguiu determinar nesse estudo que lesões com mais de 200 milímetros quadrados, 200 milímetros quadrados, o que é isso? 2 centímetros por 1 centímetro. Então, lesões que têm mais de 2 por 1 centímetro, que aí vai dar os 200 milímetros quadrados, elas têm um risco, um potencial maior de transformação maligna. Então, nessa composição que você precisa fazer das consultas de retorno do paciente, do acompanhamento para as leucoplasias dele, esse também é um critério que deve ser incluído. O tamanho da lesão, junto com essa outra lista aí de situações que nós já citamos. Aí você fez a remoção cirúrgica, você fez a biópsia para fins de diagnóstico e o laudo que você recebeu do patologista não diz leucoplasia. Talvez, em algumas circunstâncias, dependendo da linha de trabalho, de pensamento do patologista, você vai receber um laudo onde vai estar descrito compatível com leucoplasia. Ou assim, os achados microscópicos são compatíveis com o diagnóstico clínico de leucoplasia. Em outras circunstâncias, você vai receber apenas não, porque já é algo muito rico, mas você vai receber a descrição microscópica. E por quê? Porque leucoplasia é um termo clínico. Nós começamos essa conversa dizendo que leucoplasia quer dizer formação branca. Ao exame microscópico, o patologista não verá uma mancha branca. As lâminas são coradas de rotina com hematoxilina e eosina, que são corantes vermelho e azul, 2 corantes distintos. Então não fica nada branco lá na lâmina do microscópio. Por isso, ele não pode descrever como leucoplasia algo que ao microscópio não é branco. E aí então, você pode receber uma grande variedade de descrições microscópicas nesse laudo que correspondem a essas alterações do epitélio que clinicamente vão se traduzir como uma mancha branca. Então, dentro dessas descrições microscópicas, você pode receber descrito lá no laudo paraceratose, que é a presença de núcleos das células lá na camada desquamativa, no meio da camada de ceratina, e lá na camada de ceratina, essa que está descamando, você não deve ter mais os núcleos celulares lá. Você pode receber também descrito ali hiperceratose, que é essa camada maior, excessiva, mas sem os núcleos presentes. Você pode receber hiperparaceratose, e aí você está associando as alterações.
você vai ter uma camada mais espessa com a presença de núcleos celulares lá. Outra situação que com frequência vem descrita é a acantose, onde você tem o aumento do número de células, o aumento do número de camadas naquela porção do epitélio conhecida como camada intermediária. Outras situações é a perda de polaridade. Você sabe que a célula epitelial tem origem na camada basal, que é o compartimento genitor do epitélio, e ela deve se direcionar à superfície. Quando você tem a perda de polaridade, você terá células no meio do epitélio em diferentes estágios de maturação. Quer dizer, ela não está na posição correta para aquele grau de maturação celular que ela está. Ela está indo para o lado errado. Então, ela perdeu a polaridade. Também é possível identificar mitoses atípicas, atipia celular, que é diferente. Mitose atípica é uma reprodução bizarra. Você tem uma célula originando mais duas quando ela deveria originar mais uma, ou você vê o material cromossômico ali, o núcleo, todo ele de uma forma anômala, como usualmente você não vê. Então a atipia celular é uma diferente da outra. O epitélio é uma estrutura monótona, como fosse uma parede de azulejos, onde tudo é igualzinho. E quando você tem atipia celular, você tem as células ficando diferentes nos seus aspectos de forma e contorno das outras células. E aí você vai, microscopicamente, ter uma riqueza muito grande de possibilidades. A atenção é quando esse laudo da leucoplasia descrever displasia epitelial. E mais atenção ainda, se esse laudo descrever displasia epitelial severa. Isso pode ser entendido como um carcinoma in situ. O que é um carcinoma in situ ou então uma displasia epitelial severa? Bom, para que você tenha o diagnóstico microscópico de carcinoma, é preciso uma série de características dessas células epiteliais, uma série de alterações, e é preciso que você tenha a invasão do tecido conjuntivo. Como se dá essa invasão? Bom, você tem a camada basal, que é o compartimento genitor do epitélio, onde as células epiteliais se originam, e logo abaixo dela você tem a membrana basal. A membrana basal, ela é uma estrutura do tecido conjuntivo. E é essa estrutura que faz a ligação, a conexão entre o epitélio e o conjuntivo. Para que você tenha, ou para que seja considerado invasão celular, é preciso que as células epiteliais rompam a membrana basal. Se você tiver células atípicas na camada basal, você ainda não tem invasão. Você tem as coisas acontecendo dentro do epitélio. Os tecidos não se misturaram de forma equivocada, de forma errada. Quando você tem então o rompimento da membrana basal, isso significa que as células daquele epitélio conseguiram passar para dentro do conjuntivo. E isso tipifica a invasão celular e isso caracteriza a malignidade. Esse é o ponto-chave para o diagnóstico microscópico de uma lesão maligna. Quando a célula maligna rompe a barreira do outro tecido, no caso do epitélio, essa barreira é a membrana basal e ela entrou lá para dentro do tecido conjuntivo. No carcinoma in situ e na displasia epitelial severa, falta só isso acontecer. Você tem todas as alterações celulares necessárias para um carcinoma, mas você não tem o rompimento da membrana basal. Está tudo dentro do epitélio ainda. Mas há um ponto importante aí. Está tudo dentro do epitélio, naquela área que você está observando ao microscópio. E o que está acontecendo um pouco mais adiante? Depende se você consegue investigar até lá ou não, porque a sua biópsia foi até lá ou não, mas se ela é uma biópsia parcial, você não tem como saber do entorno daquela área
que é um carcinoma in situ, que é uma displasia epitelial severa. Talvez poucos milímetros adiante você já tenha essa invasão acontecendo e que ali não ficou evidenciada, ali naquela lâmina. A gente está olhando a fotografia, a gente não está vendo o filme. E essa noção é muito importante na condução do caso daqui para frente. Portanto, os pacientes que recebem um laudo histopatológico de uma biópsia de leucoplasia, que vem então microscopicamente diagnosticada como displasia epitelial ou carcinoma in situ, esse paciente precisa ser tratado já como um paciente de câncer. Precisa ser considerado como se ele já tivesse sim câncer de boca. Então esse é um detalhe muito importante no laudo histopatológico que nós vamos receber de volta do laboratório e que tem um impacto tremendamente significativo na forma como esse caso tem que ser conduzido, na forma como esse paciente tem que ser tratado. Nós discutimos sobre leucoplasias, diferentes aspectos do diagnóstico e diferentes aspectos do manejo clínico desses pacientes. Eu sou Maurício Fogo Vaz, cirurgião dentista. Quero te convidar, caso você ainda não esteja, para se inscrever aqui no canal e acompanhar as publicações no YouTube, Facebook, Instagram, que diariamente estamos mostrando a estomatologia no dia a dia do consultório. Um grande abraço.